Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns mistérios, segredos do livro da Torá. O que é a Torá? A Torá é a primeira parte do cânon judaico que recebe o nome de Tanar. Tanar, na verdade, é um acrônimo composto de 3 letras, Tav, Nun e Kaf. Tav de Torá, Nun de Neviim e Kaf de Ketuvim. A Torá nada mais é do que a revelação. São os planos de Deus, o ensinamento que Deus queria incutir na mente e no coração do seu povo, que estava lá no Egito escravizado por Faraó, e eles viveram durante muitos anos, centenas de anos, influenciados pelo politeísmo existente ali no Egito. Inclusive eles saem de lá e quando chegam no deserto eles vão prestar culto ao bezerro de ouro, que nada mais era do que uma cópia do boi Apis, cultuado ali no Egito. Então veja que Deus estava para introduzi-los na terra prometida. Aquela terra também, ela estava totalmente contaminada pela idolatria, pelo culto às divindades pagãs, em especial a Moloque, que era uma divindade pagã construída de metal, por dentro era oca, e os sacerdotes colocavam lenha, depois tocavam fogo, e quando Moloque, com as mãos assim, estava totalmente encandecido, então eles pregavam que Moloque estava exigindo sacrifícios humanos. E as mães tiravam seus filhos, colocavam na mão de Moloque, a fim de que elas fossem sacrificadas, incineradas, calcinadas. Como as crianças começavam a gritar, os sacerdotes começavam a rufar os tambores. E por isso aquele local ficou conhecido como Vale de Tofete, que vem de Tof, que é tambor, esses tambor que eram rufados pelos sacerdotes a fim de abafar o grito das crianças. Então veja que o povo hebreu estava prestes a entrar nesta terra. E para entrar na terra, em primeiro lugar, Deus primeiro precisava discipliná-los, purificá-los, restaurá-los, dar uma formação da unicidade, da visão da unicidade de Deus, visto que os judeus são monoteístas absolutistas. E no meio de tantas divindades eles precisavam propagar o caráter do Deus único, do Deus santo, do Criador do universo, de El Shaddai, Yahvé Jirei, Yahvé Rafa, Yahvé Shammah, Yahvé Tzidkenu, Yahvé, o tetragrama Yod-He Vav-He. Então veja que Deus então coloca eles 3 meses depois que eles saem dali do Egito, no sopé do Monte Sinai, que, diga-se de passagem, Sinai não é apenas um monte, mas é uma cadeia de montanhas, são 5 montanhas. E de acordo com os geógrafos, em especial o Dr. Enéas Tonini, no seu livro Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, ele descreve que o local onde o povo ficou ali para aprender de Deus, a primeira escola bíblica dominical, onde eles foram ensinados, chamava-se Gebal Musa. Mas vamos voltar aos livros da Torá. A Torá, que é a revelação, o ensinamento, também conhecida como Pentateuco, que são 5 rolos ou 5 estojos, que é justamente a composição dos 5 livros da Torá. Então, Torá significa lei, revelação, ensino, instrução. Esta parte do Tanar é composta de 5 livros. O primeiro livro, em hebraico, é chamado de Bereshit, o segundo de Shemot, o terceiro Vaikra, o quarto Bamidebar e o quinto Devarim. Cada um desses nomes tem um porquê, uma razão e um significado. Por exemplo, Bereshit, e vale lembrar aqui que os livros da Torá, eles começam com as primeiras palavras que aparecem no início dos livros. Por exemplo, por que ele chama Bereshit, que na nossa Bíblia chama-se Gênesis, que é nome grego, né? Bereshit porque esta palavra Bereshit significa, que vem de Reshit, que é de Rosh também, que é o cabeça, é o primeiro, significa início, princípio, começo.
E Bereshit vai apresentar o início de tudo, como tudo começou. Você vai encontrar, por exemplo, o princípio da criação. Quem é o Criador? O primeiro nome que Deus revela na Bíblia é justamente Elohim, que começa com Bereshit, bara Elohim et hashamayim. Então, é revelado um nome de Deus, que é Elohim. Então, é um livro que fala do começo, por exemplo, do universo, do começo da criação do mundo, das galáxias, dos planetas, do sistema solar, do céu, do mar, da lua. É o início também da humanidade, porque ali Deus cria Adão, conforme está em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o início também da família humana. Adão e Eva são criados ali dentro desse contexto, capítulo 1, versículo 26 e 27 e 28, é formada a família, começa a família, porque é o casamento. No capítulo 2 também, do versículo 18 até o 24. Ele fala do início também do pecado, vai apresentar a queda, o início da redenção, o proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, apresentará o início então do evangelho. Enfim, o início da raça hebraica, dos hebreus, tudo tem um início. Gênesis ou Bereshit é o berço da civilização, apresenta o início da civilização mundial, o começo de tudo. É a base para toda a Torá e também para toda a Bíblia. As grandes doutrinas da Bíblia estão expostas ali em Bereshit. Por exemplo, você vai conhecer um pouco de teontologia, de pneumatologia, de soteriologia, de antropologia teológica, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, teontologia, doutrina de Deus, antropologia teológica, doutrina do homem, soteriologia, doutrina da salvação. Enfim, a revelação de Deus, a criação, a teologia está de forma embrionária em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Também a hamartiologia, a doutrina do pecado e posteriormente a doutrina da salvação. Portanto, nós temos em Bereshit muitos mistérios, muitas revelações, como por exemplo o paralelismo criacional. Você vai perceber o seguinte, que Deus, depois de haver criado o tempo, visto que ele é atemporal, está além do universo, ele é eterno, primeira coisa que ele cria é o tempo. Mas nessa proposta de Bereshit, logo no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, o Senhor diz, haja luz. Então há uma luz que nós entendemos que é a própria luz de Deus, até porque lá na Nova Jerusalém não haverá luz do sol e nem da lua, porque o próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Então é uma luz misteriosa que aparece ali, que não é a luz do sol, que não é a luz da lua e nem das estrelas. Visto que nesse paralelismo criacional, você conta 1, 2, 3, 4. Então no primeiro dia ele cria a luz, só que no quarto dia ele cria o sol, a lua e as estrelas, os luminares. Depois do 1, 2. No segundo dia, Deus criou os mares e os céus. Aí você conta 3, 4, 5. No quinto dia, ele cria então os peixes e as aves. Você volta agora para o terceiro dia. Deus cria a terra e toda a vegetação e as árvores. No sexto dia, ele cria os animais e o homem. Portanto, você tem um paralelo. Antes de Deus criar o homem, ele dá estrutura e os animais para que eles pudessem sobreviver. Antes de criar os peixes e as aves, ele cria o mar e o céu. E antes mesmo de todos os luminares, primeiro vem a luz maior, a luz da qual se originam todas as demais luzes. Ele é a luz do mundo, ele é a verdadeira luz. Portanto, temos esses segredos em Gênesis e muitos outros segredos que, se fôssemos discorrer, ficaríamos aqui o tempo todo falando só de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Existem muitos segredos, muitos mistérios revelados neste livro de Gênesis. Mas vamos para o segundo livro, que é Shemot. Shemot significa, estes são os nomes. Os nomes, que nomes? Os nomes daqueles que saíram saíram do Egito, a família que entraram no Egito, melhor, né? Quando eles entraram no Egito, toda a família de Jacó, que uma tradução de 70, outra 75, existe toda uma explicação para isso. Mas são os nomes dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó.
toda a família de Jacó, que tanto entrou como depois saíram, entrou como saiu do Egito. Então esses são os nomes, por isso que recebe o nome de Shemot, que na nossa tradução é Êxodo, que também é uma palavra grega que significa saída, assim como Breshit significa princípio, início, também Gênesis significa começo e origem. Então no livro de Shemot nós temos também vários segredos, vários mistérios. Porque, por exemplo, no capítulo 3, versículo 14 de Shemot, que Deus apresenta um nome revelador. Quando Moisés, por exemplo, está prestes a entrar no Egito, ele pergunta para o Senhor: se os filhos de Israel me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Ele disse: Erié, Asher, Erié. Erié, Asher, Erié, traduzindo, significa eu serei o que serei. Porque ele queria um nome que pudesse identificar o caráter do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que o estava enviando, a fim de que eles pudessem acreditar que esse Deus poderia fazer aquilo que eles esperavam. Então Deus poderia se manifestar com diversos nomes, como disse Macintosh, que a variedade de nomes por meio dos quais Deus se manifesta estão diretamente vinculados às necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. Ou seja, de acordo com a necessidade da pessoa, Deus se revelava com o nome. Visto que lá no Egito eles precisavam de muita coisa, tinham muitas necessidades, Deus necessitava também de um nome, precisava de um nome que pudesse assambarcar todos os seus atributos para que fossem expressos através deste nome. Quando ele diz eu serei o que serei, significa eu serei o que vocês tiverem necessidade. É claro que agora, além de Erié, Asher, Erié, nós temos um nome, por meio do qual nós podemos suprir todas as nossas necessidades. Esse nome é Jesus. Ele disse: tudo o que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Portanto, nós temos muitos segredos em Shemot. Vários segredos, a questão do endurecimento do coração de Faraó, porque não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, Deus apenas o fortaleceu, porque se você ler Êxodo ou Shemot capítulo 3, versículo de número 19, verá que Faraó já tinha o seu coração endurecido, e Deus só começa a endurecer ou fortalecer a partir da sexta praga, e Deus aproveita tudo isso para exaltar o seu nome, para que o seu nome fosse conhecido. Então Deus mantém Faraó vivo, a fim de que o nome de Deus pudesse ser glorificado em Faraó, que era considerado uma divindade ali dentro do Egito. Então ele é totalmente desmoralizado, humilhado, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Existem tantos outros mistérios dentro do livro de Shemot, mas nós vamos para Vaikra. Vaikra é o terceiro livro da Torá. Vaikra é o nome hebraico para Levítico. E Vaikra significa e ele chamou. Chamou quem? A família de Levi, a tribo de Levi, para poder trabalhar no sacerdócio. Olha que coisa linda. Então ele chamou. Então todos esses nomes têm um significado dentro da Torá. E ali a escolha da família de Levi, que é muito lindo, dos levitas, e que são divididos em princípio em três famílias: os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Da família de Coate, o que é que vinha? Vinha justamente os sacerdotes para poder trabalhar dentro do lugar santo. Então o livro de Levítico também ele é muito revelador, e ele está diretamente ligado com a epístola aos Hebreus, que vai mostrar toda a questão do culto levítico, vai mostrar o santuário, o tabernáculo, que era dividido em duas partes e tinha um caráter tipológico. A bem da verdade, o tabernáculo ele é construído ali e é descrita a sua construção a partir do livro de Shemot, por Bezaleel, cujo nome significa na sombra de Deus, que era na verdade da tribo de Judá, e foi convocado por Deus, por nome, chamado por nome, para não somente construir o tabernáculo, mas todo o seu mobiliário. E é interessante que ele vai construir algo que depois ele nem sequer podia tocar. Mas é interessante, ele não podia tocar, mas aquele tabernáculo, com a sua mobília, apontava para Cristo, que era da tribo de Judá, de onde veio Bezaleel. Olha que coisa mais linda. Então falamos de
de Vaikra, de Levítico, que está diretamente ligado com Hebreus. Agora nós vamos falar um pouco também de Bamidbar. Bamidbar, o quarto livro da Torá. E Bamidbar significa no deserto, que vai narrar justamente toda a trajetória do povo de Israel ali no deserto. E ali no deserto aconteceram muitas coisas. Ali o Senhor operou grandes milagres. Muitos milagres foram realizados ali no deserto. E é interessante que ali no deserto também o Senhor fez surgir codornizes, fontes de águas, deu descanso para o povo. E foi ali também que o povo teve a cura quando eles foram picados pelas serpentes ardentes. O Senhor mandou confeccionar uma serpente de metal e colocar numa haste. Inclusive, esta serpente é muito questionada, ou melhor, os evangélicos são muito questionados por conta desta serpente. Porque eles dizem o seguinte: se não podemos confeccionar imagem, por que Deus mandou fazer uma serpente ali no deserto, a fim de que o povo olhando para ela pudesse ser curado da mordida da serpente? Então percebam que Deus, ele ao fazer isso, ele não fez com um caráter de adoração, não mandou ninguém adorar, não mandou ninguém cultuar. Aquela serpente tipificava o Senhor Jesus Cristo. Ela tinha um caráter tipológico e não um caráter idólatra. Tanto é verdade que depois essa serpente recebeu o nome de Neustã, porque o povo passou a adorar esta serpente. E por conta disso eles também são punidos, porque Deus, ele não aceita a idolatria. O idólatra que vive na idolatria não herdará o reino de Deus. Então percebam que essa serpente, ela tinha um caráter tipológico. Esta serpente não tinha um caráter, uma finalidade de idolatria. Não era para o povo olhar para ela e confiar nela. Porque veja que o caráter tipológico é descrito em João capítulo 3, olha que interessante, versículo de número 14. Veja o que é que o Senhor Jesus Cristo disse acerca desta serpente. Olha só o que ele diz, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está entendendo? Então veja que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz. E ele então fez tudo isso para perdoar, para curar dos nossos pecados. Porque ele diz também: e eu, quando for levantado do madeiro, todos atrairei a mim. Em João 12, versículo 32. Então, essa serpente não era para idolatria. Então alguém que se apoia nisso está redondamente enganado. Tinha apenas um caráter tipológico e apontava para o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora para o último livro da Torá, que é Devarim. Devarim, que também é conhecido em grego como Deuteronômio, que vem de Deuteros, que é segundo, e nomos, que é lei, a segunda lei. Em Devarim nós temos uma forma plural de davar. Davar é a palavra hebraica para palavra. Devarim, visto que está no final, esse sufixo im, implica em pluralidade, logo, as palavras. As palavras que o Senhor já disse em Gênesis, em Êxodo, Levítico e Números. Portanto, é uma repetição da lei. O Senhor está voltando, fazendo uma recapitulação de tudo que ele já havia dito nos livros anteriores. Só que agora com uma ressalva muito interessante. No capítulo 6 de Devarim, há uma revelação muito interessante. Há aqui então uma revelação muito interessante. E ele começa dizendo o seguinte: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Então Deus reúne o povo em volta ali do Sinai e começa a primeira aula, a primeira escola bíblica. Eles ficam ali cerca de 1 ano aprendendo ali no sopé do Sinai diretamente com Deus. E para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel, ou seja, na terra que eles estavam prestes a entrar.
Agora aqui começa o versículo 4. Shema Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, melhor, é o único Senhor, é o único Deus. Então aqui faz parte do credo e da confissão judaica, a unicidade de Deus. Porque os judeus não veem um outro Deus além desse único Deus. E eles não conseguem ver mais de uma pessoa na divindade. Eles são monoteístas absolutistas, ao passo que nós somos monoteístas, porém não absolutistas, porque aceitamos e concordamos que Deus é um, mas ele coexiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um sendo uma pessoa participando de uma mesma divindade. Então, Deus dá esse mandamento para eles, Shema Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Echad, porque eles saíram de uma terra idólatra, politeísta, estavam para entrar numa outra terra idólatra e politeísta. E eles deveriam refletir o caráter santo de Deus, a unicidade de Deus, o poder de Deus, o Deus atemporal, o Deus eterno, o Criador do universo, o Deus tanto transcendente quanto também imanente. Ou seja, o Deus que está além do universo, mas um Deus que está imanente no universo, não como panteísmo, mas que se relaciona com as suas criaturas e não nos abandonou à nossa própria sorte. Portanto, o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se revela, um Deus que se manifesta, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso e criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eles deveriam representar esse Deus na terra que eles estavam prestes a possuir e refletir esse caráter de Deus, a bondade de Deus. E ele completa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é apenas de lábios. Porque veja bem, Isaías 29, versículo 13, ele diz: esse povo se aproxima de mim e diz que me honram com os seus lábios, e me honram com os seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O que Deus queria é um amor verdadeiro, não apenas de lábio, mas um amor de dentro do coração, um amor racional, um amor com todo o ser, com todo o poder. E ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu ser, e de todo o teu poder, com toda a sua capacidade, com toda a força que há na minha e na sua vida. Nós devemos amar esse Deus Criador do universo, nosso Deus Salvador. E ele completa: e estas palavras, que ele já apresentou, veja bem, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então veja que essa palavra primeiro precisa estar no nosso coração. Ela precisa estar impressa no nosso coração. E ele completa: e as intimarás a teus filhos. Esse intimar aos filhos é para que você realmente cele essa palavra no coração do teu filho. Como um escultor faz com a madeira, ele vai projetar aquilo que está no seu imaginário numa madeira e vai gravar, fazer uma gravura da mesma sorte. O pai deve trabalhar os filhos de modo tal que essa verdade da unicidade de Deus, da revelação de Deus, das palavras de Deus esteja então gravada no coração dos filhos. E como que ele vai fazer isso? Olha só. E essas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Primeiro vai estar no teu coração. Não tem como você passar para o coração dos filhos aquilo que não está no seu coração. Primeiro precisa estar com você. E as intimarás a teus filhos, fazendo o quê? E delas falarás assentado na tua casa. Então logo, quando a criança já tem possibilidade de entender, senta ela no teu colo e fale para ela das grandezas de Deus, da palavra de Deus. Recite a palavra de Deus, que ela tem capacidade de armazenar isso. No momento certo, vai dar fruto, essa criança vai crescer. Ela já vai crescer de acordo com os princípios da palavra de Deus. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa. Olha só. E andando pelo caminho, ao sair, fale da palavra para o seu filho, e deitando-te, ou seja, ao anoitecer, e levantando-te ao amanhecer. A sua casa, ela deve estar impregnada da palavra de Deus. O teu filho, o coração dele deve estar impregnado da palavra de Deus através de você, como está em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em vosso coração. Ok?
E então ele diz ainda, também as atarás por sinal na tua mão. Isso daqui, a palavra grega, isso que ele está recomendando, é chamado, melhor, em hebraico é chamado de tefilim. O tefilim era uma caixinha que os judeus levam essa passagem bíblica do ponto de vista literal. É uma caixinha onde eles colocam ali um pergaminho com 4 porções da Torá. É uma forma deles estarem fixando e tendo isso como sinal, o seu amor, revelando o próprio Deus que é revelado na Torá, principalmente o Shema Israel, estão guardados ali dentro daquela caixinha que é chamado de tefilim, ou em grego filactério. Ainda ele diz, não somente na mão, mas e te serão por testeiras entre os teus olhos. Uma outra caixinha eles colocam aqui também com as mesmas porções da Torá. E ele completa no 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É a mezuzá, que alguns têm deturpado essa questão da mezuzá, usando isso como amuleto, colocando nas portas e vendo aquela mezuzá como um símbolo de proteção. Na verdade, quem nos protege é a palavra de Deus. É o Senhor, ela precisa estar no nosso coração. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Deus não guardar a casa, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, a mezuzá, na verdade, era um pequeno pergaminho escrito, a porção da Torá, principalmente Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Errad. E ali era colocado dentro de um estojo que alguns confeccionam de ouro, outros de prata, outros de bronze, outros de madeira, e nos umbrais da porta. Aquilo tudo era para não se esquecer da palavra de Deus, não se esquecer dos mandamentos de Deus. Como disse o salmista, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Mas não são assim os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha o que o salmista, que o Provérbios ainda diz, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ó quanto eu amo a sua lei, e ela é a minha meditação, todo dia, Salmo 119, 97, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Portanto, a palavra de Deus deve estar no nosso coração. Devemos meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, respirar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E veja que Esdras, ele preparou o seu coração. Deixa eu ver como está escrito. Esdras, ele prepara o seu coração para estudar a lei, para guardar a lei do Senhor. Olha só, Esdras capítulo de número 7. Já encontro aqui para você. Essa Bíblia tem um papelzinho bem fininho. Esdras 7, versículo de número 10. Olha só o que diz aqui. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Até mesmo as ruquins, os estatutos ruquins. Os ruquins são estatutos suprarracional, que não podem ser questionados, que estão além do nosso raciocínio. Portanto, vamos guardar a palavra de Deus. Então, os livros da Torá, são os mistérios, os segredos no livro da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são conhecidos também como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e que você coloque isso em prática dentro da sua casa, instruindo o seu filho na palavra de Deus, que ele possa respirar, viver a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e conhecer a Deus e o conhecimento de Deus que excede todo entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça da meditação na palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações. Se você não se inscreveu, por gentileza, se inscreva. E também espalhe essas boas novas. Diga que você descobriu um novo canal que tem a palavra de Deus, PR Elias Soares Oficial. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.